Graça e paz, queridos e queridas irmãs. Com alegria estamos aqui para ministrarmos a aula número 8 da EBD, dando continuidade à revista número 4, que fala sobre cristianismo, doutrina e fé. Hoje vamos estudar a lição 8, que é a cosmovisão paulina. Vamos orar primeiro, irmãos. Senhor Jesus, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque só tu és digno de receber, Jesus, todo o nosso louvor. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui estudando a tua palavra. Espírito Santo de Deus, tu que nos conduz à verdade, nos abre entendimentos para entendermos a tua santa e poderosa palavra, que através da prática da tua palavra as nossas vidas sejam transformadas a cada dia para a louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, como falei anteriormente, o título da lição de hoje é a cosmovisão paulina. Eu creio que a primeira coisa que a gente pensa é o que significa cosmovisão. E eu vou ler para vocês uma definição sobre essa palavra. É a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos, e o seu próprio na sociedade, assim como as respostas a questões filosóficas básicas como a finalidade da existência humana, a existência da vida após a morte, etc. Em outras palavras, é a visão de mundo. Eu creio que todos nós um dia nos perguntamos, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual a razão da minha existência. E a cosmovisão, ela engloba tudo isso. Vamos ler Efésios 3, capítulo 3, versículos de 8 até 11. Efésios 3, capítulo 3, versículos de 8 a 11. Diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo, que foi um homem grandemente usado por Deus, ele fala aqui que ele se considera o menor de todos os santos. E nós sabemos que Paulo foi chamado por Deus para pregar aos gentios, ou seja, todo aquele que não é judeu. E na época de Paulo existiam várias escolas de pensamento, ou seja, escolas de pensamento onde se produziam o conhecimento, onde eram formados os conceitos, novos conceitos, que falavam sobre justamente essas coisas que a gente acabou de falar, que engloba o conceito, o significado de cosmovisão. Entre os judeus e também entre os gregos, havia dois extremos, tanto na cultura judaica quanto na cultura grega. Os dois extremos eram, de um lado, o sincretismo, a crendice popular, e do outro lado, o humanismo secularizado, ou seja, a crença no homem, elevando ao homem um patamar superior, sendo indiferente a Deus. A cosmovisão cristã, ela já vai falar que
já vai nos dizer que é a forma de perceber o mundo, a realidade, as coisas que estão à nossa volta, buscando explicar sua origem, propósito e destino. O apóstolo Paulo, por ter sido um homem intelectualmente preparado e também, acima de tudo, por ter recebido a revelação do Evangelho, né, do Senhor Jesus no poder do Espírito Santo, ele contribuiu muito para essa elaboração da cosmovisão cristã. Mas nem por isso ele foi um homem arrogante depois que ele se converteu ao Evangelho do Senhor Jesus. Pelo contrário, ele sempre teve humildade e reconhecia que todas as coisas provinham de Deus. Vamos ler 2 Coríntios 3, 4 a 6. 2 Coríntios 3, 4 a 6. Nós vamos ler aqui na própria revista, porque está de uma forma mais clara para a gente, é a nova tradução da linguagem de hoje. Está na página 47. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Então, Paulo foi um homem usado por Deus grandemente e ele foi capaz de entender as Escrituras, os escritos do Antigo Testamento e entender também de uma forma bem clara, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, o sentido da nova aliança, né? No Novo Testamento. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre monoteísmo, politeísmo e idolatria. Paulo, ele confrontava o politeísmo da época, né? Existente da época. E ele pregava abertamente o monoteísmo judaico, ou seja, a crença em um só Deus, Criador de todas as coisas. Paulo entendia que essa ignorância, ou seja, as pessoas não tinham esse entendimento, elas não entendiam, elas eram ignorantes quanto à salvação, e isso produzia como resultado a idolatria. Vamos ver 1 Coríntios 8, versículos 4 até 7. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 4 a 7. Você pode acompanhar na sua Bíblia. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, há esse conhecimento em todos, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, Paulo, como eu já falei antes, ele acreditava que porque as pessoas não tinham conhecimento da salvação, da salvação por intermédio de Jesus, eles criam em ídolos, né? Para nós cristãos, porém, há um só Deus, Criador de todas as coisas.
dele vem tudo. Templos não podem contê-lo, né? E ele não precisa de nenhuma oferenda, porque ele é o dono de todas as coisas. Ele nos criou, ele criou a humanidade com um propósito. Vamos ver Atos 17, 22 a 28. Atos, capítulo 17, versículos 22 a 28. Nessa passagem, Paulo está em Atenas e ele fala assim, ele discursa no Areópago, né? Vamos ler a partir do versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Glória a Deus. Então, nós cremos dessa forma que Deus nos criou com um propósito e Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus, em seu ministério, Ele não fez nenhuma menção à idolatria no Antigo Testamento, que era algo bem marcante, marcou bastante a história no Antigo Testamento, a idolatria. Por quê? Porque os judeus, eles, após o exílio, que foi aproximadamente 70 anos de exílio babilônico, eles entenderam que Deus é o único Deus verdadeiro e que as imagens produzidas, feitas pelos homens, pelas mãos humanas, não merecem adoração. Somente Deus é digno de toda adoração. Então, Jesus não fez menção a isso, porque o povo judeu já havia entendido que Deus era o único digno de ser honrado e adorado. Mas, na época de Paulo, os gentios, a idolatria era grande entre os gentios. E Paulo pediu que os irmãos da igreja, os convertidos, tivessem tolerância com os novos convertidos. Mas nem por isso ele deixou de pregar de forma contundente acerca dos ídolos, né? Da adoração aos ídolos. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 18 a 21. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 18 a 21. Fala assim: Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então,
Paulo ele pregava de forma veemente contra o culto aos ídolos. E nós sabemos que por detrás desses ritos pagãos, né, desse politeísmo, ou seja, adoração a vários deuses, há a ação de Satanás por trás disso, né? E os crentes, Paulo adverte aqui que os crentes não deveriam ter nada a ver com isso. Então, eles não deveriam se meter, né, com essas coisas. No ponto 2 da nossa lição, nós vamos ver sobre, o autor da revista fala sobre dualismo, monismo ou pluralismo. Ele faz essa pergunta. Quando Paulo pregava sobre um único Deus, né, criador de todas as coisas, como origem de tudo, ele ia de encontro a uma teoria que se originou na Pérsia por volta do século 3, 4 depois de Cristo, que é o maniqueísmo. O maniqueísmo, ele vai falar sobre um conflito que existe, esse conflito, segundo essa doutrina, é um conflito eterno que nunca se acaba entre o bem e o mal. E que, por serem poderes equivalentes, segundo essa doutrina, um nunca consegue sobrepujar o outro. Ou seja, isso é uma batalha eterna. Então, Paulo, ao pregar sobre o único Deus verdadeiro que criou tudo, ele vai de encontro a essa doutrina que era muito propagada entre os romanos e gregos na época. A nossa fé cristã, nós os cristãos, a fé cristã é monista, ou seja, tudo tem a origem em Deus, vem de Deus, né? De Deus emana todas as coisas. Vamos ver Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, aqui fala que todos os homens, eles se corromperam, né? O pecado veio através de um só homem, ou seja, Adão. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, a morte espiritual. Nós sabemos que todos os anjos também, todos os homens e também alguns anjos, né, se corromperam. A fé cristã também ensina que, embora o mal tenha entrado na criação de Deus, a redenção foi conquistada por Jesus. Glória a Jesus. E Ele vai eliminar por completo o mal. Vamos ver Romanos 8, ler em Romanos 8, versículos 19 a 23. Romanos 8, 19 a 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos,
a redenção do nosso corpo. Então, um dia o Senhor Jesus vai redimir toda a criação da maldição do pecado. Né? A fé cristã também entende que há diferentes seres vivos. Por causa disso, a fé cristã não crê que de forma dualista, ou seja, o bem e o mal. A fé cristã ela tem uma visão pluralista, ou seja, nós cremos que existem diferentes seres vivos, né? Homens, anjos, animais, plantas, toda espécie de vida, e também aqueles que são inanimados, elementos inanimados, né? Fogo, a água, o ar, né? Porém, todas essas coisas foram criadas por Deus. Então, a fé cristã não vê o mundo, a cosmovisão cristã não vê o mundo, não enxerga o mundo de uma forma dualista, ou seja, o bem e o mal somente, mas de uma forma pluralista. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 37 a 42. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 37 a 42. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Glória a Jesus. Nós cremos que quando somos batizados, né, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, ela é morta, né? E ressurgimos um novo homem criado segundo a imagem de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que há no nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele que faz surgir em nós essa nova natureza e nos faz buscar as coisas que agradam a Ele. Aqui eu lembrei no versículo 41, quando fala, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Isaías nos diz que Deus conhece todas as estrelas, as chamas, cada uma pelo seu nome. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. E no ponto 3 nós vamos ver sobre regiões celestiais, principados e potestades. O autor da revista ele vai nos dizer que há um só universo que engloba seres materiais e seres espirituais, que às vezes a gente até fala de uma maneira natural, né? O mundo espiritual, o mundo material, mas o autor da lição da revista ele nos diz que há um só universo onde existem seres vivos materiais e espirituais. Vamos ver Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós sabemos que a nossa luta, né, não é contra o homem, mas sim contra os poderes das trevas. Na palavra de Deus, aqui nesse texto, esses principados e potestades são governantes espirituais. E esse texto fala, o contexto é sobre a armadura de Deus. E para que nós possamos lutar nessa luta, né, nós precisamos estar revestidos na armadura de Deus, né? O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, para que possamos resistir, né? E ele fala aqui, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável, no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus. Nós podemos trazer esse versículo para o contexto que estamos vivendo, dias difíceis, dias de pandemia, tempos de pandemia, mas sabemos que o nosso Deus não está limitado a tempos. Eu li essa semana algo que eu gostei muito, que fala que a igreja é um novo templo, ou seja, a igreja, né, o corpo vivo de Cristo, ela é um novo templo, é uma edificação de pessoas. Eu gostaria de ler, vamos ler Efésios capítulo 2, 12 a 19. Efésios capítulo 2, 12 a 19. Efésios 2, 12 a 19. Naquele tempo estavam-se em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus. Aqui fala sobre a união dos judeus e gentios através da cruz de Cristo. Ele quebrou a parede da separação, a parede de inimizade que havia, e uniu os dois, porque Jesus é a nossa paz. Através do sacrifício de Jesus, nós podemos ter a paz que excede todo entendimento. E ele fala aqui no versículo 20, que nós somos agora, nós que nos aproximamos do Senhor, todo aquele
homem e mulher, todo que se aproxima do Senhor Jesus é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Glória a Deus. E nesses tempos difíceis em que não podemos estar juntos fisicamente no templo, o Espírito Santo de Deus nos faz estar juntos, apesar de separados, em um só Espírito, que é Ele, o Espírito Santo de Deus. É algo sobrenatural que nos mantém unidos, porque a igreja, a noiva do Senhor Jesus, é o corpo vivo de Cristo, né? Então nós temos sim prazer de vir à casa do Senhor, mas não temos por vital estarmos juntos fisicamente. É muito bom, gostamos disso, é verdade, mas independente disso nós estamos juntos, estamos unidos, porque o Espírito Santo de Deus produz isso nas nossas vidas. Glória a Deus. Paulo nos ensina aqui a cegueira espiritual e as estruturas de poder corrompidas, né, são áreas de atuação demoníacas. Vamos ver. 2 Coríntios 4, 3 e 4. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, isso é a atuação demoníaca, cegueira espiritual, a corrupção dos poderes, isso é a atuação maligna, né? Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3 também vai nos falar sobre isso. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui Paulo vai falar sobre o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, né? Então, ele que atua neste mundo. E, para concluir, vamos ler agora Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, que fala: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois dele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Glória a Deus! Então, nós cristãos, nós cremos que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Jesus, ele é o agente na criação, ele é o agente na redenção,
e Ele é o agente também na consumação de todas as coisas. Na redenção, como nós acabamos de ler, lá em Efésios, que fala, tendo feito através da sua morte na cruz, Jesus veio a este mundo, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir a vitória, a salvação. Glória a Jesus por isso. E nós, através de Jesus, nós somos salvos, nós somos libertos de todo o mal, de toda influência do mal. E queremos ler ainda 1 João 3, versículo 8, parte C. 1 João, lá no finalzinho, né? As epístolas, 1 João, capítulo 3, versículo 8, a parte C do versículo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus habitou entre nós, veio até este mundo, morreu na cruz para destruir as obras do diabo. Então nós somos libertos, nós somos livres de toda influência maligna quando reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E somos muito gratos a Deus. Então essa é a cosmovisão que Paulo nos ensina com os textos que acabamos de estudar. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos.